Boa noite a todos. Podemos começar, gente? Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de toda a nossa comunidade acadêmica da Unicinos e também de pessoas que vieram de fora hoje. Sintam-se todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, dos cursos de comunicação aqui em casa, eu coordeno também a Agência Experimental de Comunicação, a GEXCOM, que, com bastante ousadia, propôs e organizou, com o apoio dos coordenadores da comunicação, a nossa aula inaugural de comunicação, o debate que a gente vai ter hoje, mais um evento do nosso Comunicação em Debate. Então, eu quero agradecer, primeiramente, tornar público o meu agradecimento aos alunos, aos professores e aos funcionários da GEX, que se empenharam bastante para organizar esse evento. Agradecer também, em nome do apoio da unidade de dos cursos da Escola de Direito, Humanidades, Gestão e Negócios, Saúde e Indústria Criativa. Estamos todos juntos neste evento hoje. Sem me estender, para dar a palavra ao Sr. Sakamoto, eu vou contextualizar um pouquinho o nosso evento de hoje. Tá? Ele é uma das ações de uma campanha na qual a GEX e outras 10 agências universitárias experimentais aqui do nosso estado estão envolvidas. Em maio desse ano, as agências acordaram o desafio, a gente tem um colóquio todos os anos das agências, e lá a gente acordou o desafio de discutir o tema violência. Cada uma das agências trabalhar esse assunto ao seu modo, visando a produção de ações que vão ser, lá no final do ano, unificadas numa produção que a gente vai lançar, e aí eu sugiro que vocês fiquem ligados nas redes sociais da GEXCOM, que é o máximo de spoiler que eu posso dar no momento. A GEXCOM Unicinos, ela optou justamente por discutir o tema violência sob o viés de uma certa cultura da humilhação, da falta de diálogo que a gente vê hoje rondando a internet. Casualmente, a gente está numa semana muito propícia, e isso foi realmente uma casualidade, ao menos aqui no Sul, para discutir e pautar esse tema. Daí o convite ao professor Sakamoto e o relato das experiências que ele foi registrando no livro, que vocês podem comprar ali na frente depois no Prado de Werner, se quiserem, o que aprendi sendo chegado na internet. Tá? Além dessa palestra, desse evento de hoje, a GEXCOM fez um outro experimento que vocês talvez tenham visto aí espalhado pelo campus. Há 3 semanas a gente vem desenvolvendo. E o que foi? A gente acabou tentando registrar e explicar nesse vídeo que vocês devem ter visto rodando antes do evento e que a gente vai rodar de novo ao final, como é que essa ação funcionou. Basicamente, a gente fixou cartazes nas cabines de alguns banheiros dos setores B, D e E, aqui da universidade, e eles continham uma arte que simulava o layout de várias redes sociais digitais, que vocês usam bastante, que todos nós usamos bastante, e os comentários polêmicos colocados nessas artes, todos vinham de redes sociais também. Tá? Nesses cartazes tinha um espacinho branco para que vocês pudessem comentar e uma caneta penduradinha oferecida ali para as pessoas usarem o silêncio da casinha, para expressar a sua opinião. Tá? Esse experimento vocês podem ver na frente do Anfiteatro Padre Werner, e também nesse vídeo que a gente rodou no começo. E foi muito interessante o que a gente encontrou e coletou com essa experiência. Vocês podem ver o resultado dela ali no saguão do nosso anfiteatro, mas eu vou roubar um pouquinho a fala do Sr. Sakamoto aqui, até para introduzir o nosso convidado de hoje. Eles assim, uma parte do livro, Todos nós somos responsáveis. É preciso fomentar o sentimento de responsabilidade em quem produz, lê e compartilha a informação. Cada um de nós é responsável pelo momento em que vivemos, para o bem e para o mal. Então, o professor Leonardo Sakamoto, ele é jornalista, doutor em ciências políticas, já cobriu conflitos armados, diversas situações de desrespeito aos direitos humanos, é professor de jornalismo na PUC São Paulo, foi pesquisador visitante do Departamento de Política da New School, em Nova York, e professor de jornalismo na ECA, USP. Hoje, ele é diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Ele escreve também diariamente no portal UOL, no blog do Sakamoto, e o seu trabalho também pode ser conhecido no site da ONG Repórter Brasil. Então, agradeço muito a presença e a parceria do nosso convidado de hoje, que daqui a pouco está entrando aqui. Antes de passar a palavra para ele, eu só tenho alguns recadinhos para todo mundo.
O debate, então, vai ser dividido em 2 momentos. Primeiro, o microfone vai ser todo do professor Sakamoto, e depois da sua fala, a gente vai ter os coordenadores Daniel Bittencourt, da Comunicação Digital, o professor Clóvis Guedra, né, da Filosofia, licenciatura em Filosofia, e o professor Guilherme Azevedo, do Direito, que vão conduzir um bate-papo com questões próprias e também a partir de perguntas que vocês podem fazer, tá? A partir do evento que está lá no Facebook e na página da GEXCOM. Agradeço também muito a parceria dos professores que vão estar presentes com a gente aqui hoje. No mais, esse evento está sendo transmitido também via web, na página da Facebook da GEXCOM, onde a gente pode colocar as perguntas, e para os cursos em AD da Unicinos. Ok? Ao final, o professor Sakamoto vai estar oferecendo autógrafos na saída. Ok? Então, eu vou chamar ao palco agora o professor Sakamoto. Há um ano, mais ou menos, eu estava verificando como é que estava o termômetro digital, como é que estava os xingamentos contra a minha pessoa, e começou a aparecer, numa manhã, começo de um ano, começou a aparecer muito xingamento, tanto quanto lacrou, né? Começou a aparecer muito vil, sacranta, fístula, pústula. Eu até pensei, puxa, parece minha avó. A velha entrou na internet, olha que coisa. E eu falei assim, gente, isso aqui, sabe, ninguém estava chamando de idiota, de otário, de petralha, essas coisas mais modernas, sabe? Não, estavam chamando de coisas bastante anacrônicas. E aí uma amiga minha de Minas Gerais me deu um toque e falou assim, Saca, estão distribuindo um jornal aqui na capital, um jornal de tamanho médio, e você está na capa. Aí as coisas começaram a fazer sentido. Dá para ver aí? Se tiver, vocês podem rebaixar um pouco a luz aqui. Né? Isso, obrigado. Cientista político diz que aposentados são inúteis à sociedade. E aí, para não ter dúvida nenhuma que era eu, está aqui minha foto. Eles sempre escolhem as piores fotos. Eu sou cabeçudo, eu sei, mas eles deixam claro isso. Pega aquela foto que eu pareço um chocotone, o cabelo extremamente desidratado, faltando aquela hidratação, aquela máscara básica. E, do outro lado, um casal de velhinhos andando para o infinito. Ou seja, isso aqui é aula de semiótica, sabe? Significado, amar velhinhos, embora. Você não precisa saber ler para saber que tem um cara, um Godzilla, mandando um casal de velhinhos para o inferno aqui. Está bem claro. Mas, para deixar mais claro ainda, coloca um cientista político, diz que aposentados são inúteis à sociedade. E aí dentro tinha uma página inteira de uma entrevista ping-pong em que eu dizia que os idosos deveriam ser reciclados no melhor estilo Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. O problema é que eu não dei entrevista para esse jornal. Eu não dei entrevista para o jornal, eu nunca falei com esse jornal. E aí, quando eu olhei, eu falei, agora está explicado os xingamentos da terceira idade. Está vindo da terceira idade. Os xingamentos da terceira idade foram o início da catástrofe. Logo na sequência vieram outros tipos de xingamentos. Aí vieram petralha, bandido, canalha, escroto, lixo. As pessoas gostam de chamar as outras de lixo na internet. Eu nunca entendo isso, é lixo, lixo. Mas começou a vir muito xingamento desse sentido. E aí apareceu a hashtag Sakamoto é Hitler. Quando aparece a hashtag, é sempre um marco na evolução do debate. Falei, esse debate vai longe, então. E aí surgiram os memes. Né? Sakamoto deve morrer. Parece o nome do livro do Paulo Coelho, né? Verônica quer morrer, Sakamoto. E aí circulou esses memes, loucamente. Na sequência, alguém teve a ideia de dizer que eu tinha recebido dinheiro do PT para xingar aposentado. Eu falei, gente, o povo está criativo. Decidi responder, falar, gente, olha, eu fiquei aqui até agora, mas eu não tenho nada a ver. Esse jornal é impresso, é de circulação, a página dele estava circulando loucamente na internet, mas eu não tenho nada a ver, nunca dei essa entrevista. Um enxame de pessoas veio na minha página e começou a dizer, se você precisou se justificar, é porque você tem culpa no cartório. E aí a gente acaba lembrando nessa, uma das grandes verdades da internet. A responsabilidade é de quem foi acusado, e nunca do acusador. Né? O ônus da prova é meu, era meu, não era de quem tinha acusado. Isso continuou circulando, e nos dias seguintes, eu fui cercado por jovens na rua que queriam me bater por causa disso. Fazer, bate em mim, japonês.
Ao invés de bater em velhinho, bate em mim. Eu falei, não quero bater em você, não quero apanhar de você, não quero bater em velhinho, não quero apanhar de velhinho, não quero nada, né? Mas não importa, aquilo foi transbordando para fora. Diretores de agência de publicidade, diretores de jornal, que loucura é essa que você falou, mas eu não falei nada. Mas não importa. Chegou o ponto de que pessoas, blogueiros de extrema-direita, que me criticavam todo dia, vieram a público e falaram, o Sakamoto não diria isso. Ele falaria um monte de outras porcarias, mas isso ele não falaria. E não importa. Os seguidores dessas pessoas falaram para elas, tá dando para trás agora, né? E aí eu até dei um print num dos seguidores, que um desses caras me mandou, e falou, olha, eu tentei japonês, mas não funcionou. Que a resposta era, não importa que não é verdade, importa que é contra o Sakamoto. Isso, na verdade, acabou levando a meus advogados pedirem um direito de resposta, né, e que foi publicado, mas também não ajudou muito. Sakamoto não disse que aposentados são inúteis à sociedade. E, novamente, uma foto de merda. Olha o dedinho, like. Fizeram até a curva aqui, ó. Olha aqui o PageMaker, o InDesign aqui. Né? Toda foto de merda, de novo. Leonardo Sakamoto, não diga. Enfim. E aí dentro tinha um inteiro, né, o que tinha acontecido, que eu não tinha a ver com isso, mas não importa. O número total de compartilhamento da matéria original, de cópias da matéria original, da página, de outras coisas, superou 1 milhão. Né? Junto com o desmentido na página deles e artigos que eu publiquei na Folha, em outros lugares que abriram espaço para eu contar a história, porque os jornalistas ficaram bastante assustados, né, com isso. Não chegou a 10, 15 mil. Até hoje, velhinhas me encontram na rua e gritam comigo, bandido! Mas está aposentado? Eu falei, não, minha senhora, não importa. Porque na internet a cauda é longa de notícias como essa. Primeiro que é quase um boato, ele vai muito mais longe do que o desmentido. E a cauda do boato é muito mais longa do que o desmentido. O boato ainda tem a sua cauda passando na frente da minha dignidade. O desmentido, há muito tempo, já parou de circular. E aí, esse é o primeiro case. Eu tenho um segundo case para mostrar, para a gente poder bater um papo. O segundo case é o seguinte, eu estava novamente na internet checando xingamentos e afins. O Facebook instala no nosso celular, no celular de quem tem muitos seguidores em página, um programinha Mentions, que aí você consegue ver tudo que estão falando de você. Quando eu instalei, eu encontrei com o Jean Willis logo na sequência, e ele falou, você instalou, tira isso agora. Aí eu falei, não, Jean, é ótimo, eu vou ver o que as pessoas estão falando de mim. E ele falou, então, esquece, isso não é bom. Sabe aquela história que você sempre quis saber o que as pessoas pensam de você? Então, esquece, é uma merda. Melhor não saber, de verdade. Melhor não saber. Só que eu deixei lá. E ainda hoje eu uso de vez em quando para sentir o termômetro, como é que está a pancadaria. Teve uma hora que começou, no início de 2015, a circular uma quantidade muito grande, grotescamente grande, de pessoas falando que eu estava ganhando R$1 milhão por ano para defender o PT e defender a Dilma. E aí amigos meus, inclusive do PT, falaram, cara, se você está ganhando, a gente está fazendo um péssimo negócio, porque você vive reclamando de Belo Monte, desmatamento, falando que ela é incompetente, tudo isso mais. E até que um deles falou, você andou dando um Google no seu nome recentemente? Eu falei, não, isso é um pouco narcisista demais. Eu falei, então dá. E aí eu dei. E aí no Google, a primeira coisa que estava aparecendo era um anúncio pago, Leonardo Sakamoto mente. E aí dentro disso aqui é para uma página dizendo que eu ganhava R$1 milhão para defender o PT, botando arquivos que não tinham nada a ver para servir como prova, depoimentos falaciosos para servir como prova, e aquilo circulou. Quando alguém procurava, não só Leonardo Sakamoto, mas blog do Sakamoto, várias outras referências, eles linkaram nesses anúncios, e toda vez que alguém procurava material meu, a primeira coisa que aparecia na internet era essa informação e esse link. Isso aqui deu tanto trabalho, mas tanto trabalho. Pessoas que não concordam comigo começaram a publicar, pensa que não concordam comigo, olha a prova de que o Sakamoto escreve o que escreve por causa de uma relação com um partido político. Isso começou a circular, chegou ao ponto da próprio Ministério Público Federal em São Paulo fazer uma investigação, abrir um procedimento administrativo pedindo, chegou para mim, juro, uma carta,
gostaríamos que você provasse que você não ganhou R$1 milhão para defender o PT de dinheiro público. Eu falei, what? Eu falei, gente, a Lava Jato está precisando de gente, vai lá, né? Não, chegou. Aí eu tive que provar, arquivaram, mas bota advogado, corre tudo isso, enfim. Isso aqui foi uma bola de neve tão grande, mas tão grande, eu fui cuspido na rua. Uma mulher baixou o vidro do carro, era uma SUV preto, básico. Baixou o vidro, botou a cara para fora, reclamou que eu estava ganhando R$1 milhão. Eu falei, ai, meu Deus, né? Fiquei olhando. Aí ela cuspiu em mim. O cuspe bateu bem rente, assim, não chegou na perna, mas foi bem rente. E a partir daquele momento até eu tive uma iluminação que definitivamente paulista não tem mira, porque estava muito perto. E ela errou. A senhora errou. Eu fui da rua, eu sou grande, tenho 1,83 m, sou pesado. Tipo, na Avenida Liberdade, lá em São Paulo, me derrubaram, chegaram a me derrubar, né? Também derrubaram, e um grupo de jovens ficou rindo de mim, tudo, né? Eu fui agredido fisicamente. Ameaças de morte eu recebi à torto e direito. Eu tive que, inclusive, passar um tempo nos Estados Unidos também por conta disso, para fugir um pouco do que estava acontecendo, né? Toda essa violência. Só que aí eu sou chato, de galocha, e eu falei assim, eu vou atrás de quem botou isso aqui. Peguei com a ajuda de advogados do UOL, a gente foi, conseguimos quebra de sigilo fiscal do Google, conseguimos depois IPs, quebra de sigilo telefônico, passar quem é que tinha acessado aqueles IPs variáveis naquele momento, né, flutuantes naquele momento. Até que depois de um ano a gente conseguiu as informações, passou tudo para a Folha de São Paulo para terminar a investigação, eles terminaram e a gente descobriu, né, quem é que estava por trás disso. Tadã! Papai sugere que a ação da JBS contra jornalista. Chupa, Joesley. Ou seja, o que descobriu-se é que o nome que aparecia tendo pago o anúncio era da JBS. A JBS aparecia como financiador do anúncio, que foi o começo de tudo isso. E também apareceu, se vocês forem ler na matéria, essa aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo explicando tudo isso, e novamente uma foto de merda, só para deixar claro, né? Nunca, ó, foto sem pescoço, ó. A mão aqui, dedo, cabelo seco. Enfim, se você olhar a matéria, vocês vão ver que eles estão falando do quê? Que houve uma agência de publicidade digital, uma agência de marketing digital que faz serviço para a JBS, estava fazendo esse serviço. A mesma agência que parece que tinha sido contratada para convencer as pessoas de que a JBS não pertence ao filho do Lula, aquela outra lenda urbana, que me causou muito problema. Isso aqui me contou da cabeça, causa até hoje. Eu estava até saiu uma matéria no Jornal do Comércio aqui, dizendo que da minha palestra, na minha bate-papo com vocês, e eu estava vendo os comentários, né? Vocês vão falar, ai, que masoquismo, né? Mas tudo bem. E era muito bom, porque um dos comentários está lá, saca pilantra, vendido. Maria do Rosário deu R$300 mil para ele. Está aqui até hoje. Vai o valor, sabe? Porque as pessoas não... Hater não tem boa memória para número. Então é 500 mil, é 600 mil, é 300, 700 milhões, 200, 2 milhões, 3 milhões. Varia, e varia de acordo com o estado também, né? No sul do Brasil, o pessoal bota valores maiores, no norte, valores menores. Eu não sei como é que funciona essa lógica, mas... Enfim, com tudo isso, na verdade, eu poderia sentar e chorar só, né, e ficar em posição fetal, reclamando da minha vida. Mas eu resolvi transformar o limão em limonada. Eu resolvi pegar todas essas informações, todas essas experiências. Isso aqui são duas. Isso aqui eu sofro diariamente. Hoje tem processos muito semelhantes e curso. Então, o que eu resolvi fazer? Penso vamos analisar e vamos tentar transformar tudo isso num manual de sobrevivência nessa selva maluca que é a internet. Por quê? Porque dá para tirar muito ensinamento daqui. Dá para tirar muita coisa daqui. E aí eu trouxe para vocês 5 ou 6 ensinamentos que dá para a gente tirar de todas essas experiências, né, negativas. E, inclusive, é o nome do meu livro, né, que aprendi sendo xingado na internet. Xingado, cuspido, humilhado e por aí vai. A primeira coisa que eu acho importante de falar é que a parte invisível da rede, já é um relevante formador de opinião no Brasil.
Aquilo, quando é parte invisível na rede, não são fantasmas digitais, não. É aquela parte da internet que circula, na qual o conteúdo circula sem nome, sem assinatura, sem origem, sem fonte, dentro das plataformas de redes sociais convencionais. Eu não estou falando nem da Deep Web, eu estou falando de plataformas digitais convencionais mesmo. Você tem a parte visível do conteúdo produzido na internet, que tem nome, sobrenome, que tem assinatura, que tem expediente, que é desde os jornais laboratórios que vocês produzem aqui, até os veículos de comunicação da Globo, da Carta Capital, blogs progressistas, blogs conservadores, mas que têm assinatura, pessoas existem. O que eu estou falando aqui, no caso, é daquele grupo de conteúdos que circulam loucamente pelas redes sociais e não tem fonte, mas as pessoas acreditam mesmo assim. Sabe aquele tio, na noite de Natal? Sabe? Quem riu é que tem o tio igualzinho. Sabe aquele tio que chega na noite de Natal e quebra o pau com você? E aí você fala para ele assim, tio, mas de onde o senhor tirou essa informação maluca? Meu amigo me passou. Falou, tio, mas olha, veja, na Veja, na Folha, na Carta Capital, no Zero Hora, está tudo dizendo que isso aqui não é verdade. Mas por que eu tenho que acreditar nisso aí, eu não vou acreditar no meu amigo? Meu amigo nunca falhou comigo. Isso não é piada, isso é diariamente. Qual que é a credibilidade daquela fonte de informação? A credibilidade da fonte de informação é que o seu tio acredita nela. Essa é a credibilidade. Vai ao encontro do que ele acredita. Vai ao encontro do que ele acredita. Agora, essa parte invisível, ela é muito louca, porque ela realmente ela tem o poder de mudar o curso das coisas. Eu não estou falando daqueles áudios do WhatsApp que chegam de vez em quando na mão da gente e que, assim, olha, aqui é o Cabo Messias, do 3º destacamento do MEIR, aqui no Rio de Janeiro. Estou querendo avisar a todos e todas que há um golpe militar iminente, que a Venezuela vai invadir. Estoquem água, estoquem milho, estoquem o que for necessário. Que de vez em quando a gente chega nas caixas postais de WhatsApp da gente e fala, que merda é essa? Até você descobrir que sua mãe está perguntando para você se está rolando um golpe militar ou não. Só que tem outros materiais que realmente causam impacto. Por exemplo, nas eleições de 2014, em outubro de 2014, pouco tempo antes do segundo turno, circulou na rede Circulou na internet uma informação, né, um site, era um site produzido com uma imagem falsa do G1 do Paraná, mostrando que Alberto Youssef, delator da Lava Jato, um dos primeiros delatores da Lava Jato, havia sido envenenado e estava à beira da morte no hospital. Só que tem um problema. Ele, na verdade, estava preso, acabou indo para o hospital porque ele estava com um problema do coração, foi fazer um check-up. A família dele, então, postou na rede, não, o meu tio está bem, sabe? O Roberto está bem. As pessoas responderam, mentira. Ele está à beira da morte. A Polícia Federal veio a público e falou, Alberto Youssef está bem. E o pessoal, mentira, a Polícia Federal está mentindo, está querendo esconder a grande verdade que ele foi envenenado e morto para proteger o PMDB, PT, PT e por aí vai. Este ano agora, o Alberto Youssef foi solto, está com tornozeleira eletrônica, morando em São Paulo, né? E até eu escrevi um texto no blog, recentemente, Alberto Youssef, aquele que morreu, passa bem. Por quê? Porque as pessoas até hoje não acreditam que ele tá vivo. Eles acham que é que nem o Paul McCartney, tiraram ele e colocaram outra pessoa na capa do Abbey Road. Sgt. Pepper's, na verdade. E não é. Por quê? Porque as pessoas queriam acreditar nisso. Aquilo fazia sentido para elas. É claro que notícias falsas, como vocês bem sabem, elas não são... As notícias falsas, elas não são novidade. Elas circulam no mundo desde que o mundo é mundo. Em 1789, durante a Revolução Francesa, uma grande quantidade de camponeses ficou morrendo de medo que os revolucionários viessem e massacrassem todos por conta das fofocas que foram distribuídas. E até hoje não se sabe se essas fofocas partiram da nobreza inglesa ou de parte da deposta da aristocracia francesa com o intuito de desestabilizar os revolucionários de Paris. Mas isso aconteceu. Ou, em 1938, quando Orson Welles transmitiu Guerra dos Mundos, numa rádio que pegou New Jersey e Nova York, e era o quê? Era uma invasão marciana, uma invasão alienígena na cidade, só que eles não entendiam ainda como funcionavam determinadas ideias, como audiência rotativa, eles não sabiam que no rádio as pessoas entram e saem, não sabiam como funcionava muito bem. Isso, passaram a novela inteira, as pessoas ouviram, achavam que tinha marcianos invadindo a cidade. Eu não vou dizer que houve um pânico generalizado, porque não era todo mundo que tinha rádio na época, mas quem ouviu ficou em pânico. Quem ouviu ficou em pânico.
Ou seja, consciente ou inconscientemente, notícias falsas elas correm e causam tragédias e causam problemas. O ponto é que, pela primeira vez, a quantidade de conteúdo que circula entre pessoas, sem fonte de informação, sem credibilidade, de forma, digamos, espontânea ou de forma orientada, é muito grande. E isso realmente está fazendo a diferença na formação do sentido das pessoas, né? Basta que a estrutura da notícia, basta que a informação pareça com uma notícia verdadeira para que as pessoas acreditem nessa informação. Então, se tem título, se tem linha fina, se tem foto, se tem lead, não importa que o depoimento é inventado, não importa nada, as pessoas vão achar que aquele conteúdo é um conteúdo significativamente verdadeiro. Da mesma forma, basta que esses conteúdos eles tragam parte de material, fragmentos de realidade, para que as pessoas acreditem. Tem essa questão do fragmento de realidade, tem uma história muito engraçada. Eu estava contando no Sesc, em São Paulo. Há um tempo, de vez em quando, eu não devia fazer isso, mas eu faço, que é o seguinte, eu faço alguns textos irônicos, sem explicar que o texto é ironia. O Antônio Prata, ele fez a mesma coisa na Folha de São Paulo anos atrás e deu merda, né? Mas eu fiz um texto, eu tenho até vergonha de contar, falando que havia um golpe comunista iminente no Brasil, estava para acontecer, e eu falei que o QG do golpe comunista era um bunker 15 andares abaixo, o Templo de Salomão da Universal, lá em São Paulo. E aí eu falei que participavam, além do clone de Lenin, do clone de Marx, também participava Peter Parker, a família Lannister, e uma série de outros personagens fictícios e outros nem tanto. Era ridículo, mas era uma piada para zoar com quem acreditava em teoria da conspiração. O que aconteceu? Você pode até dar Google, depois eu mostro no Google, eu só não vou passar aqui que não vai dar tempo, mas um pastor de uma igreja rival universal falou na TV, meu amigo, você não está acreditando no que eu estou vendo. Eu falei, o quê? Tenho no YouTube para provar. E ele começou a falar assim, estou aqui com um depoimento aqui do jornalista Leonardo Sakamoto, mostrando a dura verdade que 15 andares embaixo, salve aleluia, da Igreja Universal, aqui no centro de São Paulo, do Templo de Salomão, tem um bunker onde a Revolução Comunista está sendo dada pelo PT. Velho, está lá. Eu posso passar depois. Aí eu escrevi, não, ele vai ir além, ele vai citando, veja só, pessoas, não conheço, mas Peter Parker, Lannister. Eu falei, velho. No final ele chegou e aí eu escrevi um outro texto falando assim, desculpa, eu admito, eu estou tramando um golpe comunista com a ajuda do Homem-Aranha. E aí ele publicou um outro texto me chavando, falando, mas se não era verdade, por que publicou? Eu falei, você tem um ponto, mas eu não vou abandonar a ironia, desculpa, falei para ele. A ironia, na verdade, o grande milagre da ironia não é que ela não é entendida. As pessoas falam, você não entendeu a ironia. O milagre é a ironia ser entendida, porque para você entender a ironia, você precisa compartilhar. Emissor e receptor de informação precisam compartilhar do mesmo universo simbólico, porque a ironia significa dobrar o sentido das coisas. Você só consegue dobrar o sentido se a outra pessoa compartilha contigo do sentido original. Então, de certa forma, a ironia é chamar o outro de idiota na internet. Porque idiota porque você não compartilha dos mesmos universos simbólicos que eu. Mas, enfim, né? Eu só coloquei isso, na verdade, para mostrar como é fácil as pessoas acreditarem no que elas querem acreditar. O pastor queria acreditar que a Universal é do mal, que estava mancomunada com o PT e que havia uma revolução comunista em curso. Não importa que o Homem-Aranha estava envolvido. Essa parte ele abandonou, né? Para muitos leitores, não faz diferença se a informação é verdadeira ou falsa. Aliás, para muitos leitores, verdade é tudo aquilo com a qual ele concorda, ou ela concorda, e mentira é tudo aquilo com a qual ele discorda, ou ela discorda. Isso é muito louco. Por quê? Porque, nesse sentido, quando chega alguma informação na timeline de um leitor, ao invés dele ou dela olhar, pensar,
pesquisar, dá um Google, pelo amor de Deus, consulta o oráculo, sabe, para saber se ele está falando alguma coisa com relação a esse tema. Não. Se a pessoa concordou com aquilo, automaticamente ela fala, é verdade. E se é verdade, eu vou compartilhar com os mig e com as migas. Eu vou mandar adiante. A pessoa, ela não quer imaginar que uma informação contrária ao que ela acredita possa ser verdade. Porque isso mexe profundamente, não só com as crenças da pessoa, mas com uma ideia inabalável de que eu posso errar, eu posso errado. Isso é uma tragédia completa. É uma tragédia completa porque, no final das contas, a gente não consegue construir significados conjuntos. As pessoas apenas utilizam redes sociais para reforçar aquilo que elas acreditam e não necessariamente aquilo que realmente acontece. Um esforço de reportagem, ele é jogado no lixo, às vezes, por conta de um meme. A pessoa vai, passa 3 meses num esforço de reportagem incrível, produzindo um conteúdo muito longo, que é capaz de subverter a forma como a gente vê determinado conhecimento, e o que acontece? Começam a surgir guerras de memes, deslegitimando aquele conteúdo. Deslegitimando aquele conteúdo. Como os memes vão ao encontro do lugar comum, daquele lugar quentinho, onde as pessoas já ficam confortáveis, então as pessoas falam assim, não, essa matéria é uma grande besteira, foi comprada pelo PT, pelos tucanos, por família Lannister, por todo mundo, para nos confundir. Isso não é verdade. Revistas científicas dos Estados Unidos muitas delas deixaram de usar caixa de comentário, exatamente porque perceberam que o ganho de conteúdo cognitivo que havia na leitura de determinados textos e artigos se perdia na hora da leitura dos comentários. Ou seja, a pessoa fica mais formada da vida e do mundo lendo o texto e fica mais burra lendo os comentários. Mas era mais ou menos isso que acontecia. O problema é que isso tende a só crescer e ainda mais crescer. Eu acho que todo mundo aqui sabe como funciona o algoritmo em rede social, então eu não vou ficar discutindo longamente, mas os algoritmos, eles proporcionam que aquilo que você vê na área do Facebook, do Twitter ou do Instagram está de acordo com, digamos, uma visão de mundo ou um comportamento com a qual você concorda. As redes sociais, principalmente o Facebook, eles tendem a transformar a sua timeline num lugar quentinho e confortável. Por quê? Quem produz conteúdo para essas empresas somos nós. Quanto mais tempo vocês ficarem de frente da tela do computador ou do smartphone, vocês estão produzindo conteúdo gratuito para essas empresas. Né? E quanto mais tempo vocês ficarem na frente, mais chance tem de vocês consumirem, clicarem em anúncios ou posts pagos que monetizam esse mesmo conteúdo para essas empresas. Então, é claro que o Facebook não pode ser um local deplorável. Se fosse um local triste, você entra, só vê foto de criança na Somália, sabe? Foto de fome, foto de tragédia, você não fica lá. Então, é claro que as pessoas têm, primeiro, uma preferência por conteúdo um pouco mais feliz, e, segundo, tem uma preferência por conteúdo que é semelhante ao que você gosta, ao que você quer, ao que você posta, formando bolhas. Você fica dentro de bolhas, você fica dentro de grupos, compartilhando entre si aquele mesmo conteúdo. O problema é que quando a gente compartilha muito o mesmo conteúdo, a gente compartilha entre nós o mesmo conteúdo todos os dias, quando aparece alguém compartilhando conteúdo que vai contra aquele conteúdo que a gente sempre compartilha, a tendência é achar que essa pessoa está louca. Olha só, isso aqui é um idiota completo. Olha o que ele está postando. Ele está postando que a Terra é redonda. Aliás, eu juro, eu não entendo. É outra coisa, coisas que eu não entendo. Assim. A coisa da teoria da Terra plana. Você vai, durante séculos para comunicação por rádio, depois fica séculos para você desenvolver foguetes, leva um tempão para colocar satélites em órbita exatamente para compensar a curvatura da Terra e poder transmitir informação de forma global, para possibilitar um sujeito ter um smartphone e postar a Terra é plana. Essa é a maior prova que Deus não existe, você sabe, né? Porque se existisse, esse cara seria
fulminado. Enfim, o que acontece é o seguinte, você vai pegar, se uma pessoa que está lá fora e posta a Terra redonda, se o grupo inteiro posta que a Terra é plana, esse cara de fora vai ser considerado um idiota. Por quê? Porque o grupo está validando coletivamente, através de likes, através de compartilhamentos, através da exposição dentro do grupo, está validando coletivamente um conhecimento que vai contra um conhecimento contrário do lado de fora. O problema é que, nesse caso, a verdade está do lado de fora, não está do lado daqui. E aí? Mas a verdade ela é negada por conta disso. Se o debate público fosse mais qualificado, as pessoas se sentiriam motivadas a se informar melhor, que é um outro achado que eu tive durante esses anos. Como assim? Vocês uma mesa de bar, uma mesa de boteco. Estão os seus amigos lá na mesa de boteco, e, de repente, um deles, né, começa a fazer um monte de piada machista, racista, preconceituosa, xenófoba, homofóbica, transfóbica, o inferno de qualquer tipo de piada desse tipo. O que acontece? Se você dá risada, ou se você fica em silêncio, essa pessoa vai se sentir empoderada para que, da próxima vez, ela faça a mesma coisa. Ela continue fazendo a mesma coisa. Agora, se alguém chega assim, amigo, para, que tá dando vergonha, não faz isso. Você está no século XXI. Você não é um Neandertal falando, não faça isso. Não fale coisa, não promova coisa que agridam as outras pessoas, que agridam as pessoas que estão na mesa. Aí esse amigo vai ter duas opções. Ou ele se levanta e termina a amizade, ou ele vai entender que o coletivo naquela mesa tem um limite. Nós não aceitamos promoção de preconceito aqui. O mesmo acontece em redes sociais. Se vocês postam uma groselha na rede social, alguém posta uma coisa bem preconceituosa na rede social, e todo mundo, todos os amigos ficam em silêncio, ninguém dá like, né, isso é um aviso, ninguém gostou. Se as pessoas, inclusive, postam um comentário, amigo, deixa de ser ridículo, né, e as pessoas também começam a coletivamente contestar aquele conteúdo, é um sinal mais forte. E ele vai sentir que aquilo não é aceito pela coletividade. O problema é que, muitas vezes, a gente prefere o lugar confortável do silêncio diante das aberrações que passam na nossa frente nas redes sociais. Ou uma frase que eu ouço sempre, não adianta, Sakamoto, não é verdade. Tem estudos do Instituto da Catalunha, eu postei no blog um tempo atrás, quem quiser dar Google lá, Catalunha, no blog, que encontra, mostra que quando você questiona na área de comentários, posts ou de redes sociais, você questiona um preconceito logo no começo, quando os comentários já não viraram uma folha corrida, uma capivara, quando você questiona de forma educada, você muda o rumo da conversa. E você garante que as pessoas sintam-se minimamente inibidas a continuar postando aquela porcaria. Sim, interferência funciona. E eu vou ser sincero para vocês, a questão do like é uma questão muito forte. Quem aqui não gosta de ter like? O like é um lugar quentinho. Um like é um lugar gostoso. Você vai viajar, por exemplo, você vai passar férias no sul da Bahia, postou uma foto, na hora seguinte está lá, 300 likes. Você vai falar, vixi, sou amado pra caralho. Não dá aquela coisa, aquele sentimento quentinho, o coração não esquenta, né? Aquela coisa. E aí você vai para Fernando de Noronha com a sua namorada ou com o seu namorado, volta, posta a foto lá, linda, maravilhosa, o azul deslumbrante, turquesa, tem só o like da sua mãe depois de 2 dias. Você não chega para o seu amigo e fala, mano, qual é a sua? Por que você não me deu like? Ou você pode não falar, pensa, você olha para as pessoas, nem me dá like. Eu dei like para ele, nem me deu like. Não é porque a vida é uma troca de likes, porque existe determinados elementos de validação coletiva que dizem respeito a isso. É um pouco parecido, não é o tema disso aqui, mas quem tiver interesse pode até entender como o like funciona, como é que funciona hoje a validação coletiva no turismo. Isso é uma coisa muito legal. Você vai chegar na Mona Lisa, lá no Louvre, você tenta chegar perto da Mona Lisa para sentir pinceladas de Leonardo, tudo isso, e você não consegue por quê? Tem um enxame de pessoas, 2 enxames. Um enxame de pessoas fotografando a Mona Lisa
E aí você pensa, cara, compra no museu, ali na lojinha do museu, sai muito melhor do que essa porcaria que vai sair com esse telefone. Mas tentando fotografar a Mona Lisa, ou pior, fazendo o quê? Você, na câmera, você, uma multidão e a Mona Lisa. Para quê? Para postar rapidamente nas redes sociais e validar a sua presença lá. Muita gente não consegue, se estava aproveitando um museu, uma praia ou qualquer lugar, enquanto não validou a sua presença coletivamente com sua rede de amigos na esfera digital de interação. Ai, Sakamoto, mas e daí? Eu falei assim, e daí que você acaba perdendo, em grande parte, a capacidade de sentir o momento, de sentir o que significa aquela pintura, de sentir o que significa aquela praia e tudo isso mais. Eu não vou entrar no mérito disso agora, porque esse não é o tema, eu só citei por curiosidade. Mas a ideia da qualificação do debate público, ela é verdade, a gente precisava avançar com isso. O debate público no Brasil, as pessoas sempre perguntam, poxa, como é que eu combato ódio e intolerância? Qualificando o debate público. Deixando claro que o debate, que a gente não aceita ódio e intolerância contra as pessoas, contra minorias e por aí vai. E como é que eu qualifico isso? Bem, primeiro, na esfera individual, é super importante, como vocês bem viram, e funciona. Se todo mundo fizer isso em esfera individual, isso funciona. Mas também através de outras instituições que são responsáveis por passar adiante as grandes narrativas do nosso tempo. Passar adiante por reproduzir as narrativas da sociedade. Mídia, escola, igreja, trabalho, né? Se a gente conseguir trazer esse debate para dentro dessas instituições, a gente consegue fazer com que esse tipo de debate ele ocorra de uma forma mais suave do que outros. O problema é que fazer isso demanda políticas públicas, demanda interferência no Estado, né? Como é que você qualifica qualifica a mídia, qualifica a educação no momento em que você tem grupos tentando fechar exposições? É uma discussão para a gente travar depois no bate-papo, né? Como é que você faz isso? Eu não estou querendo fazer essa comparação, porque eu acho que a comparação do que aconteceu em Porto Alegre soa muito mais com macartismo do que com fascismo, de uma maneira geral, pensando em períodos históricos. Mas, se você for lembrar do que aconteceu em 10 de maio de 1933 na Alemanha, você teve queima de livros em praça pública exatamente porque determinados autores, Thomas Mann, Sigmund Freud, Karl Marx, eram considerados subversivos, né? E aí as pessoas queimaram os livros. Ao invés de, não concordando com as ideias que estavam lá, tentar promover o debate público. E vamos conversar, olha, eu discordo do que tá nesses livros, vamos colocar em público. Não, eu quero evitar que as pessoas tenham acesso a esses livros. Esse é o problema. Por isso que é uma questão que é censura, não é uma discussão sobre, não é boicote. Eu ouvi muita gente falar com relação ao que aconteceu em Porto Alegre que era boicote. Não, boicote é quando a pessoa não vai. Quando você impede outra pessoa de ir, é censura. É uma discussão bem clara, uma diferença bem clara nesse processo. Agora, a escola tem, entre todas as instituições possíveis, a escola tem um papel fundamental no futuro dos debates nas redes sociais. E aí tem 3 pontos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto é a educação para a mídia. Nós, infelizmente, não temos uma educação para a mídia decente no Brasil. Nós temos uma escola aqui, uma escola ali, mas nós não temos educação para a mídia com parâmetro curricular nacional, ensinado em ensino fundamental, ensinado em ensino médio, ensinado em universidades que não sejam de comunicação. De repente, a sociedade brasileira foi inundada com milhões e milhões de smartphones que deram acesso à internet para milhões e milhões de pessoas que antes tinham acesso, que antes não tinham acesso a outra fonte de informação que não fosse o Jornal Nacional ou o radinho durante o dia. Eu estou querendo culpar as pessoas por conta disso? Não, de maneira alguma. Eu só estou querendo colocar que, de repente, pessoas que não estavam acostumadas com o debate público, que não estavam acostumados com a troca de informações, que não estavam acostumados com a absorção de informações em grande quantidade, tiveram uma janela aberta para o mundo, com uma quantidade absurda de informação, e, ao mesmo tempo,
se tornaram potenciais comunicadoras em massa. O governo Lula tentou durante muito tempo colocar em prática uma ideia que, na minha opinião, é estapafúrdia, que era o notebook de $100. Nós vamos democratizar o acesso à internet através do notebook de $100. Só que o mercado é imbatível no quesito de adaptação. O capitalismo é imbatível no quesito de adaptação e velocidade. E a democratização do acesso à internet no Brasil está se dando através do quê? Da popularização de smartphones. Essa é a verdade. O que acontece é que no smartphone de vocês, que eu saiba, não veio um manual escrito como absorver informação, como produzir informação. A absorção de informação, ela demanda umas técnicas. Você saber quando um discurso ele é falacioso, quando o discurso está usando um argumento de autoridade, quando o discurso está usando um argumento vazio, quando uma fonte de informação ela é confiável ou não é, quando um argumento é ad hominem, contra a pessoa que emitiu o argumento e não contra o argumento em si. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser debatido, isso precisa ser colocado na mesa. Não apenas nas escolas, mas também, é claro, com quem já está formado, quem está fora das escolas. Quem está fora das escolas, isso aí vai ter que vir via mídia, principalmente. Agora, nas escolas, vai ter que se garantir que as próximas gerações não incorram no mesmo erro das gerações atuais. Mesmo, a gente tem que ensinar os preceitos éticos mínimos para poder se produzir informação, produzir notícia. Porque, caso contrário, as pessoas não vão procurar informar aquilo que elas acham que é correto, mas vão procurar postar informações em busca do lugar quentinho do like. Muita gente, muitos jovens, postam porcaria por causa do like. Não só isso, muitas pessoas compartilham informação falaciosa por causa do like. Vocês lembram do caso da menina que foi estuprada de forma coletiva no Rio de Janeiro? Muitas pessoas no Rio compartilharam e deram like, compartilharam aqueles vídeos do estupro. Por quê? Porque era legal. Por quê? O estupro era legal? Não, porque está todo mundo querendo ver. Então, se eu compartilho, eu tenho muitos likes na minha página. O problema é que é o seguinte, do ponto de vista legal na justiça brasileira, se você dá like num material como aquele, você é passível de punição criminal. Por quê? Porque o like não significa simplesmente tiquei. O like significa concordo. O like significa concordo. O compartilhar significa não apenas concordo, mas trago a público. Só que isso ninguém explica para as pessoas. Não é etiqueta, é ética. Não é etiqueta do dia a dia, a ética pequena do dia a dia, não. Estamos falando de ética, de formas de atuação junto ao restante da sociedade. O segundo tipo de educação que era necessário ter era a educação para a empatia, a educação para a diferença. Infelizmente, nós não somos educados para a educação para a diferença, nós somos educados para a educação para a pasteurização. Inclusive, a escola ela deveria ser o primeiro lugar na sociedade em que a pessoa tem um contato com aquele que é diferente. Ela tem contato com a família, com a igreja, com os amigos da família, com o clube, que as pessoas são relativamente homogêneas. A escola deveria ser o lugar que treina e prepara para o contato com a diferença. Para as pessoas poderem encarar a diferença não de uma forma ruim, mas de uma forma positiva. Ou seja, que bom que há essa diferença, que bom que pensamos diferente, porque a partir daí a gente pode construir algo novo. O problema é que você só consegue fazer a educação para a empatia, a educação para a diferença, se você consegue imiscuir nas pessoas a ideia de direitos. Você consegue fazer com que a pessoa observe na outra um ator de direito semelhante a si e fala assim, olha, se essa pessoa ela é igual a mim, ela tem direito, deveria ter acesso aos mesmos direitos que eu tenho desde o meu nascimento. Essa passagem ela é muito, muito, muito difícil. Como reconhecer uma outra pessoa como igual a você, sendo que nós somos tão diferentes? E, a partir desse momento, como afirmar que essa outra pessoa deveria ter acesso ao mesmo pacote mínimo de dignidade que a gente, sendo que, visualmente, essa pessoa, ou crença, essa pessoa tão diferente? O Brasil, a gente não é educado para o debate público. A gente não foi educado para o debate público. Nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, você tem, inclusive, disciplinas de debate público. No Brasil, não.
E aí tem uma coisa histórica interessante. Eu já caminhando para o final da minha fala, mas eu tenho mais um ponto para mostrar, mas caminhando para o final da minha fala. Em 2013, em junho de 2013, muitos jovens foram para as ruas por vários motivos. Inicialmente por conta da tarifa de transportes em vários lugares, mas também por conta da execução de políticas públicas em outros. Acabou se transformando em uma grande arte pública, até que, em alguns lugares, foi capturado por outros movimentos, por outros grupos e por aí vai. Mas, junho de 2013 nasce como um chamado à rua. E isso é bastante interessante. 2013 nasce com jovens chamando outros jovens à rua. O 13 de junho de 2013, em São Paulo, quando foi a Polícia Militar fez uma pancadaria violentíssima, levando muitos jovens ao hospital, jornalistas serem internados, perderem a visão e tudo isso mais, fez com que houvesse aquela grande manifestação de 17 de junho, que foi uma das maiores da história do Brasil, que ela não foi mensurada, mas aquilo foi um chamado público. Os jovens que foram para a rua naquela catarse, eles não queriam simplesmente pedir pedir a redução do preço da passagem, eles também queriam o direito de fazer política, o direito de participar do dia a dia da sua vida, da vida da sua cidade, do seu estado, do seu país. Na sequência, nos dias seguintes, não só no Brasil, não só em São Paulo, como em outras cidades do Brasil, as pessoas foram indo a público, foram indo às ruas, as ruas foram sendo tomadas por grupos diferentes. O chamamento à rua chamou todos os tipos de grupos, de direita, de esquerda, de extrema esquerda, de direita. Eu acho ótimo. É ótimo que o debate radical, inclusive, tenha ido para a rua. É melhor do que ficar guardado a sete chaves, ou escondido, ou jogado para baixo da mesa na ceia de Natal. E aí a gente tem que aguentar coisas do tipo, o Brasil é uma democracia racial, ou aguentar coisas do tipo, no Brasil não existe machismo, ou aguentar coisas do tipo que os indígenas no Brasil têm os mesmos direitos dos brancos, e tudo isso mais. É bom que venha para a rua para as pessoas falarem o que pensam, para a gente saber com o que a gente está lidando. E a verdade também é que após a redemocratização, após 85, a rua pertenceu eminentemente à esquerda e à centro-esquerda, mais do que à direita. Por uma razão bastante simples. A ditadura militar que aconteceu entre 64 e 85 foi uma ditadura de direita. Se tivesse sido uma ditadura de esquerda, a reação seria depois o período seguinte, as ruas e todo o espaço público, a esfera pública, ser eminentemente dominada pela direita. Mas como foi uma ditadura de direita, você tem a oposição, todo mundo que foi às ruas, sabe, independentemente de você achar do que era o PT e do que era o PSDB, mas os dois partidos eles perfaziam centro-esquerda, esquerda no espectro e foram fundamentais no processo de redemocratização. Então é claro que as ruas iam ter essa tonalidade. Junho de 2013 é um momento em que determinados grupos, inclusive chamados pela importância vamos debater coletivamente, vamos para a rua, determinados grupos que estavam escondidos, eles vão para a rua. Determinados grupos mais extremos à direita vão para a rua. Né? Eu não estou falando dos grandes movimentos do impeachment, estou falando de pequenos movimentos, pela ditadura, pela intervenção militar, outros grupelhos que inclusive têm comportamentos extremamente violentos, mas vão para a rua porque respondem também esse chamado público. O problema é que todo mundo ocupa o espaço público, mas a gente não sabe debater, a gente não sabe discutir, a gente não sabe chegar a consenso. A gente não sabe construir consenso. A gente não consegue construir saídas coletivas. A gente consegue só destruir, desconstruir a partir da briga na rede, mas a gente não consegue construir. A gente não foi educado para a construção a partir da diferença. A gente foi educado pelo contrário. E aí eu coloco esquerda, direita, não importa, mas muita gente foi educada de que que as pessoas que não concordam com a gente são inimigas, e se são inimigas, devem ser iridas. A ideia de adversário político, que o meu amigo pode ser o meu adversário político, é algo totalmente inaceitável para uma grande maioria da população. Só que a gente vai ter que vencer isso, gente. De alguma forma. A escola, na minha opinião, e a media literacy, ou seja, letramento para a mídia, e depois educação para o debate público, educação para a empatia é fundamental. É claro que é difícil, porque isso vai passar também para a educação para o debate público, a educação para a empatia, como eu estava falando, passa por educação pelos direitos humanos. E a gente entra lacrada. Tentamos fazer uma educação contra
a homofobia, e aí o que falaram? Que a sociedade estava sobre o risco de criar um kit gay para tornar nossas crianças todas homossexuais. Depois falou-se da discussão de debater-se machismo na sala de aula, para evitar exatamente a violência de gênero que graça diariamente no nosso país. E aí falaram o quê? Que estavam querendo instalar ideologia de gênero na sala de aula. Por fim, falou-se da importância de discutir direitos, para que as pessoas saibam que é relevante dar a voz para o outro, ouvir o outro, construir a partir da diferença. E aí começou-se o quê? Não, se está assim, a gente precisa de uma escola sem partido. Há, inclusive, um desvirtuamento muito grande em todo esse debate público nas redes. Chama-se direitos humanos de politicamente correto. Se você for ver, o que as pessoas chamam de politicamente correto, nada mais é do que efetivação dos direitos humanos. E as pessoas entendem o que por direitos humanos? Direito de bandido, direito de população encarcerada. Como se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948, se resumisse a direito de população encarcerada. Esquece que o direito de ter filho, o direito de casar, o direito de abrir um negócio, o direito de passar um negócio para o seu filho, o direito de não passar fome, o direito de ter uma casa, de ter um lar, de ter uma nacionalidade, de ter liberdade de expressão, passa pelos direitos humanos. São todos direitos humanos. São todos direitos humanos. Só que as pessoas não falam isso. Chegamos ao ponto de ouvir os direitos humanos querem calar o direito à expressão. A gente vai ter que avançar com isso, e não vai ser fácil. A gente vive, neste momento, uma espécie de adolescência da internet. A gente passou pela fase da infância da internet, em que as pessoas descobriram que tinham pipi e xaninha. A gente está chegando na fase da adolescência, que as pessoas... já chegamos na fase da adolescência, que as pessoas usam loucamente os órgãos sexuais como se não houvesse amanhã. E eu espero que a gente atinja a fase adulta, em que as pessoas descubram que órgãos sexuais podem trazer prazer, mas também trazem grandes responsabilidades, como diria Uncle Ben. E aí, eu acho uma frase que eu sempre falo, na verdade, eu repito sempre no livro, que falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Bastante, aliás. Falta não apenas, na verdade, a empatia, não apenas a necessidade de encarar no outro um semelhante, não apenas a necessidade de debater publicamente de uma forma digna, não apenas a necessidade de limitar a agressão coletiva do outro, mas também falta o quê? Falta a nossa paciência com o outro. Quantas vezes você já também não se irritou com um amigo ou com uma amiga num debate para cima? Quantas vezes você já não se irritou com algum familiar ou alguma outra pessoa e foi para cima? Quantas vezes você já respondeu de uma forma agressiva sem dar perspectiva para outra pessoa de poder responder ou de poder se justificar? Quantas vezes você conseguiu já parar para tentar absorver o que o outro quis dizer, mas não conseguiu dizer com as palavras dele ou dela? É difícil. Agora, tolerância começa com um ato individual, né? Tolerância começa com um processo individual de entender que a gente não sabe de tudo e que é um processo de construção. Eu não tenho, digamos, saídas mágicas. Eu acho que a gente vai ter que camelar muito ainda para chegar em algum lugar, mas eu tenho muita fé. Eu que sou uma pessoa totalmente ateia, até o osso, eu tenho muita fé na raça humana nesse sentido. Até porque a alternativa a isso, acreditar que nós não sejamos capazes de desenvolver um diálogo e desenvolver formas de construir um país melhor, de poder utilizar toda a potencialidade da internet e transformar isso em formas de alterar a política, talvez a democracia representativa, que hoje está em imenso descrédito, se eu não acreditasse nisso, né, eu não estaria nem aqui batendo papo com vocês. Eu acho que é possível. E eu acho que, sinceramente, vocês, que são da geração seguinte à minha, eu tenho 40 anos, eu acho que e essa tarefa é mais da geração de vocês do que da minha até. A minha geração está por demais contaminada com muitas coisas.
Eu acho que vocês são capazes de fazer a revolução que a gente precisa, utilizando as ferramentas digitais que a minha geração ajudou a criar, mas dando a elas o caráter de liberdade que a gente não foi capaz de executar. Me coloco à disposição para bate-papo. Peço desculpas se um pouco de cansaço, assim, mas essas últimas semanas têm sido bastante violentas, né? Muito Temer, muito Joesley, muita JBS, muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Mas obrigado novamente por me prestar o ouvido de vocês. Bom, gente, primeiro, Sakamoto, quero dizer que, apesar de o tempo ter estourado um pouquinho, né, eu já tive aqui nessa posição de mediar alguns debates. Quero dizer que foi, das oportunidades que a gente conseguiu promover aqui, uma das falas mais iluminadas, nesse sentido de nos dar alguns parâmetros para que a gente possa navegar nesse mar tumultuado, incerto, que a gente vive hoje. E eu gostei muito de te ouvir falar sobre o letramento da mídia, que é uma questão que eu abordo muito. Concordo literalmente com o que tu disse. A gente ainda está muito distante da perspectiva de aprender a lidar com as consequências numa rede tão líquida e tão quanto a internet. Mas o fato não é eu falar aqui, né? Eu estou fazendo a mediação do debate. Quero dizer que convidar todos que publiquem as suas questões lá na publicação que está no evento aqui da Comunicação em Debate. Eu vou pedir para o professor Clóvis Guerra, que é professor de filosofia de vários cursos aqui da comunicação, da universidade, de uma maneira geral, que encaminhe a primeira pergunta, e depois convidar o Guilherme Azevedo, que é coordenador do Direito, que também faça a segunda, enquanto eu faço a triagem das perguntas que estão chegando para a gente aqui. O Sakamoto, inclusive, pediu que eu não fizesse nenhum tipo de seleção, né? Então, as perguntas que forem chegando, eu vou lendo em bloco para que ele possa responder o maior número de pessoas possível. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Sakamoto. Te escutar foi um prazer, muito bom estar aqui também com vocês. Estava chegando o inverno e a andorinha resolveu que não ia voar. Foi nevando e a andorinha resolveu sair atrasado, todo mundo já tinha ido embora, ela estava sozinha. De repente, a neve foi tendo as asas e ela trancou e pensou, acabei, não vou conseguir chegar. Mas foi descendo, posando, e encontrou um silo aberto e resolveu chegar, caiu lá dentro. Caído lá dentro, estava salva da neve. Chega uma vaca caminhando, para exatamente onde ela está, solta uma torta em cima dela, e a andorinha pensa, que droga, estou na merda. Mas era quente, e começa a soltar as asinhas. E ela fica feliz, olha só, né? Começou a cantar, feliz porque estava soltando as asas, estava quentinho. Um gato ouviu, pega a andorinha na mão, dá uma limpadinha e bom jantar. 3 lições. Primeira, nem todo mundo que te põe na merda é teu inimigo. Nem todo mundo que te tira da merda é teu amigo. Terceira, quem está na merda não pia. O que aprendi sendo xingado na internet? Quando eu fiquei sabendo que eu ia ter essa oportunidade de estar aqui, eu pensei nessa história, relutei em contar, afinal de contas a gente não conta palavrão em público, né? Ao menos não pode ser do curso de filosofia fazer isso, mas tudo bem. Mas eu vi que o Sakamoto, trazendo essa bela reflexão sobre o que aprendi sendo xingado na internet, eu também olhei para a plateia e me lembrei que muitos de vocês, a grande maioria, daqui a pouco está no mercado. Esperava que eu iria escutar, quando eu li o livro depois, mas eu pensava que eu ia escutar o Sakamoto falando como é que ele chegou a aprender sendo xingado na internet. Sabiamente, ele não falou isso, porque isso é um segredo, né? É um segredo de maturidade. E eu escutei também, tu falaste sobre tolerância e o amor. Eu queria que tu, se pudesse falar um pouquinho para a gente, na tua visão, quando escreves esse livro,
né? Tu fala sobre essa questão do amor, sobre essa questão do outro, mas como futuros profissionais aqui, né, eu perguntaria, pensando neles, qual é o limite da tolerância em relação quando se escuta o xingamento, quando se vê o xingamento e quando se responde ao xingamento? Qual é o limite da tolerância? Oi. Não, estava até aqui, desculpa, na hora que chegou, coincidentemente chegou ainda está aposentado, meu amigo, tipo, gente, coincidentemente, não é brincadeira, ele acabou de mandar assim, olha aqui, um novo meme. Sakamoto diz que idoso não tem utilidade. Aí bota uma estrelinha do PT em mim e publicado hoje com 3.700 compartilhamentos. Já faz anos isso aí, diariamente. E aí você vai ver os comentários, eu vou matar esse cretino, Sakamoto, você vai morrer, né? Vai levar um tiro na cabeça, são esses aí. Eu acho que essa é uma boa forma de começar, na verdade, porque eu acho que o nível da nossa tolerância deve ser diretamente proporcional ao que você quer ter no mundo, o impacto do seu trabalho que você quer ter no mundo. Se você se contenta com que o impacto do seu trabalho como comunicador, como comunicadora ou como qualquer outra profissão seja limitado, então você pode se contentar com você pode ter um nível de tolerância muito baixo. Aí você pode realmente reivindicar que a qualquer momento e qualquer crítica que se faça contra você, você vai ter que simplesmente, você vai fazer, calha a boca, eu não estou aqui para isso. Agora, se você, na verdade, está disposto a participar de um debate profundo da sociedade, e aí eu vou ser sincero, e aí eu, já que o cocô foi trazido à baila, né, botar merda no ventilador... se você coloca merda no ventilador, você vai ter que aguentar que do outro lado vão ficar merda em você também. Isso não é... Eu acho que é o seguinte, é literalmente diretamente proporcional ao tamanho do impacto que você quer ter no mundo, ao nível de tolerância que você tem que ter. É claro que, isso eu falo como jornalista. Eu acho que cada um deve saber, de acordo com base a legislação brasileira, com base as referências legais brasileiras, acho que cada um pode decidir, deve decidir, o que deseja fazer com relação aos ataques que recebe. Eu só vou colocar o seguinte, por que eu falo que o nível de tolerância é maior? Porque se você está causando impacto real na sociedade, você vai diariamente ser xingado, ser mal compreendido, ser aviltado, tudo isso mais. Se você parar para todo momento responder a isso, você não vai trabalhar. Você só vai fazer isso diariamente. Pode ser assustador o que eu estou falando, você cria casca. A gente acaba criando casca sobre tudo isso. Eu conto, até de uma forma bastante engraçada, isso realmente hoje não me afeta. Me afeta apanhar. Eu não gosto. Né? Isso me afeta bastante, particularmente. Há algumas semanas, um grupo, uns bombadinhos assim, me cercaram lá perto de casa, né? Começaram a gritar comigo, aí eu fui dialogar, né? No dia seguinte, um outro cara atravessou a rua correndo, começou a gritar japonês, quem você pensa que é? Eu respondi a única coisa que me veio à cabeça, eu falei, eu sou o Gipion. O cara riu. Aí riu, desarmei ele, sabe? Aí eu falei, quer conversar? Ele falou, cara, porra, não sei o que lá. Mas você desarma. Esse é o problema. Né? Mas você tem sangue de barata? Não tenho. Eu acho que é um pouco de experiência. Agora, eu compreendo totalmente quando as pessoas, na verdade, elas se sentem aviltadas, elas vão atrás dos seus direitos. E eu acho, sinceramente, que do que diz respeito ao ódio de uma maneira geral, eu acho que, falando entre a relação entre o discurso de ódio e a opinião, eu acredito que não deva haver tolerância para o discurso de ódio. Isso falando de uma maneira geral. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, criticam, as pessoas que proferem discurso de ódio, muitas vezes elas falam para os outros, se você defende liberdade de expressão, você tem que defender o que eu estou falando. Mas isso é um paradoxo, porque as pessoas que proferem discurso de ódio, elas querem a erradicação da outra pessoa e do seu discurso. Então, olha que maluco, o que ele quer com isso? Ele quer o direito de poder dizer que você não deve existir.
ou que o seu modo de vida não deve existir, ou que a sua identidade não deve existir. Isso não pode ser aceito. Intolerância não é algo que deve ser aceito na sociedade. Discurso de ódio não deve ser protegido na sociedade. Aí eu acho que deve ser questionado, que deve ser rebatido, e quando houver fomento à violência, fomento ao ódio e risco real, deve ser punido, inclusive com cadeia. Eu não gosto da punição criminal, não sou um penalista, não gosto de querer resolver isso com cadeia. Agora, tem alguns casos extremos que eu não vejo solução. Bem, boa noite a todos. Agradecer o convite, professor Excon, Sibeli, o professor Bess, pela gentileza de estar aqui, uma noite bonita, e especialmente o Sakamoto pela fala também, parabenizar pela capacidade de tocar em temas tão difíceis e conversar com o nosso público universitário de uma maneira tão didática, ao mesmo tempo tão sofisticada. O meu background vem do direito, a minha questão para discutir um pouco, debater um pouco com você, viria obviamente, do campo do direito, mas não no sentido de que o direito entra como solução, embora os limites penais, as discussões sobre crimes de ódio, liberdade de expressão, nunca cresceram tanto como ultimamente, vem chegando ao judiciário de uma maneira... Mas a notícia de quem pesquisa o tema é que o judiciário não dá respostas objetivas sobre isso. Há uma dose de alternância muito grande de julgados e de posições. Então, eu abandonei um pouco essa questão que eu pensei inicialmente no campo jurídico para discutir um pouco contigo, mas eu queria te ouvir sobre a tua fala e, pegando carona na pergunta aqui, sobre o fator de impacto, a pretensão de impacto que se deve ter, e por isso deve-se ter uma tolerância em receber o contrário de volta, e queria te ouvir um pouquinho sobre esse ponto que você citou das escolas dessa educação para a tolerância. E eu explico a minha pergunta no seguinte sentido. Existem 3 grupos, de certa forma, que estão nessa situação de polarização na internet. Não são apenas o debate entre progressistas ou liberais, eu digo especialmente na internet brasileira. Existe o grupo que é o grupo da negação, que é esse que me preocupa mais, que é o da não escuta. Né? Você pode ter um debate maravilhoso entre fóruns de liberais com marxistas, embora não vão se entender muito, ninguém vai reconhecer que o outro tem razão, mas há um debate ali. A grande novidade dos últimos anos é a negação. É um grupo que é apolítico, nega a política, que nega o diálogo. É o fator Trump, que você citou antes, que ninguém sabe explicar o certo. Nos Estados Unidos estão estudando como é que o Trump chegou lá, pelo motivo de que o eleitor Obama, ou seja, como que um eleitor que vota no primeiro presidente negro vota no Trump. Então, exatamente, o eleitor dos Sanders chegou no Trump. Então, essa massa que está um pouco indefinida. E você aposta que essa massa, que gera essa intolerância, ela tem uma maneira de se combater, ela que seria um processo de alfabetização ou de preparação na educação para isso. O problema é que eu sou professor de Sociologia do Direito, embora venha da Escola de Direito, a minha área de pesquisa é Sociologia Jurídica. E há uma situação muito curiosa nisso. Eu preparo uma aula dentro do meu programa de aula sobre direito e marxismo, faz parte do programa de aula. Termino essa aula, uma aula muito bacana, virou debate de sala de aula, o pessoal estudou, e aí eu começo a fazer processo de tortura, que é a timeline no Facebook, e eu descubro que um rapaz que eu não conhecia, por alfabetismo intelectual digital meu, um youtuber, tinha 3 milhões de acessos num vídeo dele, provando que o nazismo era de esquerda, inclusive com boas relações com o comunismo. Eu fiquei pensando comigo, que impacto eu tenho como professor universitário, uma turma com 50 alunos, vou lecionar 3 turmas por semestre, são 6 turmas num ano, impactei em torno de 300, 350 pessoas, e um vídeo, Nando Moura, tem trilhões de pessoas sobre marketing. Como é que vai essa disputa, qual é o ponto, como fazer um ponto de virada, se a própria escola e a universidade já estão a reboque da formação de opinião que hoje é praticamente dominada pela rede social? Ou seja, essa que é a minha angústia, não que há um desprezo pela informação que circula em rede social, ou seja, não dá para também se imaginar que tudo que vem fora do ambiente universitário ou do ambiente da oficial é a voz necessária e tudo que produz fora não tem sofisticação, não tem base. Mas como equilibrar essa disputa para fazer esse ponto de virada de uma internet mais madura, mais adulta que está propondo ou imaginando que é o futuro na questão? Acho que tem 2 saídas. Tem uma possibilidade é o caos, né? É o caos e do caos, a guerra e da guerra, as cinzas, e aí começar do zero. Outra possibilidade, considerando que o trem está andando, ao mesmo tempo que você tem que fazer um trabalho muito forte de alfabetização para a mídia, mas também aquelas 3 ramos de educação que eu falei, uma educação para a mídia, uma educação para os direitos humanos e uma educação para o debate público. Esse processo, esse pacote, ele precisa ser dado feito nas escolas, pensando nas próximas gerações. Trabalhar com as gerações em andamento, o pessoal que está aqui, etc., o pessoal que, digamos, que é mais velho, que não vai para os bancos escolares, e que mesmo a educação é um processo lento, eu acredito muito na mídia como canal para isso. A mídia vai ter que participar disso de um jeito ou de outro.
o sistema midiático vai ter que participar disso de um jeito ou de outro. E aí, como mídia, eu coloco, inclusive, o próprio Facebook e o Google. As plataformas vão ter que participar disso. A gente está chegando num ponto que é meio complicado, que é o seguinte: as plataformas já perceberam que elas vão ser responsabilizadas caso elas não alterem o seu jeito de ganhar dinheiro. As eleições presidenciais nos Estados Unidos, a saída do Reino Unido da União Europeia, entre tantas outras ações no mundo inteiro, elas foram impactadas por conta do algoritmo, mas também por conta da produção e circulação de conteúdo falso. As redes vão ter que entrar e vão ter que agir, porque elas já estão sendo responsabilizadas. O Facebook já tem algumas ações para jornalismo, o Google também, ainda são incipientes, mas vão ter que abrir, vão ter que privilegiar o jornalismo validado do que em comparação com conteúdo anônimo. E, ao mesmo tempo, veículos de comunicação que ainda têm uma prevalência sobre o restante da sociedade vão ter que também agir. Por exemplo, hoje, a Globo, independentemente de vocês gostarem ou não gostarem da Globo, mas a Globo é hoje ainda um veículo de comunicação extremamente influente em território nacional. Pode ter conseguido derrubar o Temer nesse processo todo, mas continua extremamente influente em território nacional. A Globo, inclusive, é um dos únicos veículos capazes de bloquear a proliferação de notícia falsa que está correndo nas redes sociais. Solta no Jornal Nacional, solta no Jornal da Globo, solta no Jornal Hoje. Assim, olha, aquilo é falso, aquilo é um contraponto a uma notícia falsa que está correndo. Então, o que acontece? Os veículos de comunicação, os veículos de comunicação tradicionais, como a Globo, eles vão ter que se organizar para começarem a enfrentar os demônios da internet de uma maneira diferente do que tem sido até agora. Quando a internet surge, e torna-se, quer dizer, um ator real para o jornalismo, o que a gente vê são duas coisas. A gente vê a parte dos jornalistas olhando a internet como se fosse o grande graal, o grande paraíso futuro, um lugar utópico em tudo vai dar certo, e uma parte dos jornalistas vendo aquilo com extremo desdém. A verdade é que a internet não foi nem o paraíso perdido, assim, que finalmente foi encontrado, e nem uma coisa inofensiva que não ia causar mal nenhum. A internet, como plataforma de construção e reconstrução da realidade, ela mimetiza o que está do lado daqui de fora, né? Ela é uma outra camada de vivência social. Então, ela vai reproduzir e vai catalisar processos da mesma forma que ela vai absorver, reproduzir e catalisar processos daqui de fora também. Então, eu acho que, agora que isso está sendo visto, e os jornais, os jornalistas conseguem ver isso, os veículos de comunicação conseguem ver isso, eu acho que passou da hora deles se organizarem também e se colocarem no sentido de atuar na formação, de atuar na educação para a mídia, atuar na qualificação dos debates públicos, porque também a gente coloca como se fosse uma tragédia sem nome. Não, a gente poderia aqui, o Pablo Hortelado tem feito isso na USP, eu tenho feito isso na PUC, que é o quê? Listar, a gente tem listado quais são... Se você hoje tivesse, não estou falando de censura, pelo amor de Deus, mas 100 sites e páginas de direita e de esquerda no Brasil, ligados a grupo de direita, ligados a grupo de esquerda, ou ligados a grupo nenhum, são responsáveis por boa parte do conteúdo falso que circula na internet brasileira. Então, o que acontece? Não tem assinatura, mas tem nome, a gente sabe onde está. Então, a gente vai ter que, na verdade, atuar nisso. Não é censurando, mas, de repente, privilegiando outras fontes de conteúdo e de informação. Eu acho que não tem uma resposta simples para a sua pergunta. A academia, inclusive, a academia vai ter que deixar seu lugar de conforto e abrir o debate com a sociedade. Mas vai ter que abrir o debate da sociedade nos termos da sociedade, não da academia. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Não estou falando que as pessoas não conseguem fazer. Conseguem, mas para muita gente é difícil, porque quando você debate junto com a população um tema que você conhece bem, você sabe a quantidade de simplificações e de cortes que você vai ter que fazer na sua ideia para que aquilo seja palatável para um grande número de pessoas. Mas vai ter que fazer isso. E a academia tem um papel fundamental, não só de gerar conhecimento sobre isso, mas também de desenvolver metodologias para melhorar esse debate público, para melhorar esse ecossistema digital e poder levar, inclusive na questão do direito. O direito é fundamental para isso. A gente tem um marco civil que é relativamente jovem na internet,
ele é muito jovem, ele começa a ser aplicado aqui e ali, só que ainda ele é muito novo. E eu acho também a própria legislação que diz respeito à calúnia, à difamação, à injúria, ela é pensada para o mundo 1.0. Século XIX. Então, a gente precisa pensar isso para o mundo 2.0, criar instrumentos mais rápidos, mais velozes, considerando o marco civil, desdobrando a partir dele, mas que, ao mesmo tempo, privilegia a liberdade de informação. Porque, sabe por quê? Para terminar minha fala, a gente está falando de Brasil, mas vamos pensar, por exemplo, um país em que o governo central ele é ditatorial. A gente pode discutir que a nossa democracia está esgarçada, mas ainda vivemos uma democracia. E se pensem num país em que o governo central é ditatorial, em que vocês não têm liberdade. A saída para muitas pessoas é utilizar as redes sociais com sites e páginas anônimas para circular informação e poder organizar a resistência no país, por exemplo. Você faz o quê? O problema é que a política do Facebook, do Google, do Twitter é mundial. Você vai fazer o quê? Se você interferir num pedaço da política, você interfere na política global para isso. E vai afetar o quê? Eu já tive debates muito grandes com jornalistas do leste europeu, da África, do sul da Ásia, falando, Sakamoto, tudo bem, é que o Brasil está num outro patamar. Como é que você resolve isso do outro lado? Se você mexe no algoritmo, se você impede que a gente publique de forma anônima, pode ter um problema. Ah, mas então vamos validar coletivamente, que nem aquelas ideias. Então, aquilo que for informação falsa, as pessoas clicam e aquilo é avisado para a rede. Ué, mas isso já é feito, inclusive, pelas páginas falsas que pegam reportagens verdadeiras e marcam como falsa. A solução não é simples. É por isso que eu sou muito, muito, muito fã de, ao invés da solução estar no emissor da informação, a solução ser prioritariamente no receptor. De você qualificar o debate público, de você qualificar o receptor para que ele tenha a capacidade de absorver informação de forma satisfatória, mas sabendo que, apesar de fazer tudo isso, nunca vai ser perfeito, sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Disso a gente não vai fugir. Legal. Eu vou ter que exercer toda a minha capacidade de síntese aqui para trazer algumas questões, Sakamoto. Tem a Tami, que é repórter do Mescla, que é o nosso site aqui na universidade, ela está perguntando sobre a tramitação do projeto de lei do deputado Assis Mello, que protocolou um projeto no Congresso sobre intolerância e discurso de ódio, né? Ela quer saber a tua opinião se uma legislação específica sobre esse tema vai ter algum tipo de eficácia no caso brasileiro. Aí tem a Amanda Mongeló perguntando se os discursos de ódio, como os casos recentes de neonazismo que estão acontecendo nos Estados Unidos, podem ser legitimados como liberdade de expressão a um limite. Acho que, de alguma maneira, tu já mencionaste isso agora. E a Isadora Salines, também ali pelo evento, perguntando o seguinte: depois do aparecimento da internet, ficou ainda mais fácil colocar o dedo na cara do outro. O que falta ou o que tem de sobra nas pessoas, na tua opinião, que instiga esse sentimento de colocar para fora todo e qualquer pensamento que se tem? Tentando responder de forma rápida, eu não conheço esse projeto, posso estar confundindo com o outro, peço desculpas. Eu acho que uma legislação específica sobre ódio e intolerância ela não resolve. A Constituição brasileira já tem dispositivos, aí o professor de Direito pode falar melhor do que eu, mas eu acho que a gente já tem, na verdade, a gente já tem dispositivo demais, sabe, para cuidar disso. A discussão não é criar novos dispositivos, mas é atualizá-los. E pelos projetos de lei que eu tinha visto no Congresso Nacional, nenhum deles atualizava. Todos eles criavam... É que eu não sei, eu tenho um pouco de faniquito, de arrepio na coluna, de ficar criando crime, tipificações novas, etc. Eu acho que era melhor a gente fazer discussão sobre os tipos existentes, os tipos penais existentes, do que criar novos, assim. Por exemplo, tem uma discussão interessantíssima a respeito se a homofobia tem que ser crime ou não. Particularmente, eu acredito que sim. O Jean, por exemplo, ele defende que não. Ele defende que sim, mas que não seja punível com prisão, com restrição de liberdade, né? Mas porque botar na cadeia para isso, gente, botar na cadeia, tem gente que defende claramente no Congresso Nacional, precisamos botar na cadeia
pessoas que cometem crime de ódio. Gente, isso, a menos que tenha sido um crime contra a vida ou contra a integridade física da pessoa, uma coisa que tenha sido muito, muito grave, que a pessoa não possa mais conviver em sociedade, é uma merda sem tamanho fazer isso, que você só vai aumentar o ódio daquele grupo que a pessoa faz parte da própria pessoa. Você não vai resolver nem restituir nada que foi colocado. Eu tenho, na verdade, um pé atrás com relação a uma criação de uma lei de ódio e tolerância, porque eu acho que seria melhor você trabalhar com aquilo que já existe, resgatando e atualizando o que for necessário. Com relação a apontar o dedo, a internet, ela possibilita, a tela do computador, ela traz uma falsa sensação de anonimato. É falsa, porque todo IP pode ser rastreável. Que a prova disso é o anúncio do Google que a gente conseguiu rastrear, quebrar sigilo e rastrear. As pessoas, na verdade, mas as pessoas, elas não estão acostumadas com o debate público. E por que isso tem a ver com a questão da tela do computador? A tela do computador é um pretenso aparo que, na verdade, só pretensamente está fingindo que está separando você de um público grande da qual você está participando do debate. A gente não está acostumado a debater de forma coletiva. Eu acho que, se a gente aprendesse desde cedo a debater de forma coletiva, a saber quando começa até onde vai meu direito de discutir, de opinar, e quando começa o ódio, e quando começa a tentativa de calar a existência ou o discurso do meu semelhante, eu acho que a gente teria bons resultados como sociedade. O problema é que isso, por mais que seja difícil ser ensinado, eu acredito que é na possibilidade da gente ensinar direitos humanos, né? E de você ter uma educação para os direitos humanos. Só que a educação para os direitos humanos, eu não acredito só acontecendo na escola. Por exemplo, um dos principais, eu não sei se vocês sabem, mas um dos principais responsáveis pela popularização de que a ideia de direitos humanos é direito de bandido são os programas policialescos de rádio e TV do Brasil das décadas de 80, 90 e 2000. Os Aqui e Agora, o Cidade Alerta, os Brasil Urgente, esses programas que, se você espreme, sai sangue. Eles foram responsáveis, e muito, por espalhar, por distribuir a narrativa de que direitos humanos é uma coisa ruim. E a narrativa da violência como saída e solução. A narrativa da necessidade de tornar mais profundo as políticas de segurança pública para resolver um problema que é eminentemente social e econômico. Então, eu, particularmente, eu confio muito, eu acho que não tem muito como fazer, mas as diversas instituições da sociedade vão ter que ser educadas por direitos humanos. A escola é a porta de entrada, a mídia vai ter que fazer isso. E, olha, tem feito. Eu vou até falar uma coisa que eu vou reconhecer. As novelas brasileiras, querendo ou não, elas têm sido porta de entrada para a educação para direitos humanos. Estamos tendo agora um caso de reconformidade sexual na novela. Vamos até lembrar uma coisa, que quando teve um caso daquela novela da Globo em que havia um casal lésbico mais velho, devido à reclamação da população, tiveram que explodir um shopping para matar todos os personagens que tinham problemas. Não foi a Globo que decidiu simplesmente explodir o shopping. Foi a população que reclamou que não queria suportar aquilo. E aí explodiu o shopping. A solução foi explodir o shopping para não cair mais audiência. A Globo deu para trás? Deu para trás, lógico. Mas onde surgiu isso? Lá na população. Então, tem um trabalho para ser feito inclusive, as novelas têm atuado e avançado na medida do possível. Eu acho que são, às vezes, muito conservadoras, mas tem avançado nisso. A escola tem avançado, mas a gente tem que avançar o quê? Educação para direitos humanos na formação policial, educação para direitos humanos na formação de outros profissionais, na formação de médicos, inclusive, além das aulas de bioética que já existem. Quando a gente fala de direitos humanos e formação, é muito além de simplesmente ensinar, olha, o que é sexo, o que é identidade de sexo. Não, é ensinar o convívio, os padrões mínimos de convívio para a sociedade. A terceira pergunta era sobre, que é do meio... Eu acho que tu acabaste abordando, né? Eu vou fazer as duas últimas aqui. O Juliano Maciel pergunta para ti se tu acredita que as redes sociais poderão cumprir nas eleições brasileiras do ano que vem um papel tão relevante quanto na primeira eleição do Obama. E agora uma pedreira aqui, que vem da
Everlis Feldman, perguntando, na tua opinião, se as obras que tu acabaste apresentando aqui, com hóstias com as palavras ânus, vagina, escrito nelas, isso também não pode promover coisas que agridem e desrespeitam outras pessoas? Eu tenho eu fiz um teste no livro, isso faz um tempinho. Eu tinha feito um teste, porque as pessoas, na verdade, sempre me perguntavam, né? Eu vou ver se eu acho, tá? Enquanto eu estou enrolando vocês aqui. Eu fiz um testezinho para dizer, porque muita gente chega para mim e fala: Sakamoto, mas isso é discurso de ódio ou isso é opinião? E aí eu fiz um teste para... Cadê? Isso eu vou ver se eu acho ou não acho. Que é o seguinte, eu fiz um teste para tentar mostrar que, na verdade... não. Desculpa, eu não vou achar. Eu queria, na verdade, ler para vocês. É um teste muito curto que eu li Inclusive, eu fiz uma formação recentemente numa igreja evangélica e foi muito legal, na verdade, que o pessoal curtiu bastante. Mas, enfim, a gente tem que pensar, na verdade, que uma coisa: aquilo que nos desagrada não significa ódio contra a gente. Essa é a primeira regra que a gente precisa lembrar. Aquilo que nos desagrada não é ódio contra a gente. Aquilo que vai contra nossas crenças não é ódio contra a gente. Eu dizer para vocês agora, Deus não existe, eu não estou cometendo um crime de ódio contra quem acha que Deus existe. Né? Se eu falar para vocês, Deus é uma mulher e negra, eu não estou falando para vocês que... Eu também não estou cometendo um crime de ódio, até porque, na verdade, Deus pode ser qualquer coisa. Dar uma opinião sobre um fato não significa querer, através desse discurso, a destruição do outro ou a negação da dignidade para o outro. Se eu boto numa foto, numa obra de arte, peito, bunda, sabe, ou se eu coloco um pinto, ou qualquer coisa assim, eu não estou, na verdade, querendo com isso destruir o outro. Eu estou chocando, não tenha dúvida nenhuma, mas eu não estou querendo destruir o outro. Se eu digo, por exemplo, que uma pessoa, por exemplo, que determinado grupo não merece viver, olha, você não merece viver, isso é claro que é um discurso de ódio. Se eu falo que se eu utilizo o meu cargo político e utilizo um veículo de comunicação em massa para dizer que uma pessoa é tão ruim que ela nem merece ser estuprada, é também discurso de ódio. Eu estou, na verdade, colocando em risco a dignidade da pessoa, em jogo a dignidade da pessoa. Isso não é, na verdade, é claro, uma regra de 3. Isso precisa ser debatido, cada discussão precisa ser debatida. E aí que está a beleza dessa história toda. Uma exposição, ao invés de você trazer e falar simplesmente, olha, eu não concordo com isso, eu quero que feche, seria bem melhor se os grupos envolvidos tivessem falado, eu não concordo com isso, eu quero debater. Eu quero discutir coletivamente. Da discussão disso ia gerar um caldo tão positivo para o crescimento da sociedade gaúcha e brasileira que a gente poderia ter avançado anos se todo mundo resolvesse discutir de forma desarmada o que significava aquilo. Não é simplesmente gritar, olha, eu quero que feche, ou gritar para outra pessoa, você é burra porque você não entende arte. Aí a gente não vai para frente. E aí a sua pergunta no começo. Tem uns amigos que falam, poxa, mas você aceita muita coisa em nome do diálogo. Eu falei, sim, eu aceito muita coisa em nome do diálogo. Porque não tem uma outra oportunidade, não tem uma outra possibilidade. A outra possibilidade, alternativa, é o nada, é o zero. Então, eu sim, aceito. Você vai, eu vou para debater, eu vou para ser xingado, eu vou para o que for necessário, mas contanto que você tope debater e tope estar de coração aberto para as discussões que a gente vai ter. A partir daqui pode não gerar em nada, e a possibilidade é que não gere em nada. Mas o próprio debate já gerou algo melhor do que tentar calar o outro. O próprio processo, e aí que está a beleza. Às vezes a beleza não está no resultado, está no processo. É o processo que a gente precisa fomentar. É o processo de diálogo em detrimento ao processo de trazer ideias prontas e simples para dentro disso. Eu acho que
tem muita coisa que me choca, por exemplo, tem muita coisa que me choca de verdade. Agora, eu tento fazer sempre o filtro. Isso me choca ou isso está indo... Isso é um discurso que está indo contra a existência e a dignidade de uma pessoa. Uma pessoa, ela vai sofrer não porque está colocando sua crença em jogo, mas porque está sendo colocada a sua existência em jogo, a sua dignidade em jogo. Se a sua dignidade está em jogo, mas isso é subjetivo. Vamos debater. Eu não vou te explicar o que é o que não é subjetivo. Isso vai ter que ser feito em debate. Com relação à questão das eleições do ano que vem, eu acho que vai ser a maior tragédia que a gente viveu na história recente desse país. As eleições de 2018 serão uma tragédia. Period. Eu não tenho dúvida nenhuma, vão ser horríveis. Por quê? Porque depois do impeachment, a gente teve tempo, inclusive, para tentar começar a curar as feridas, não deu certo, né, para nenhum dos lados. A gente chega em 2018 com um debate... Eu não sou contra a polarização, eu sou contra a polarização burra. Eu não sou contra você se colocar num outro polo oposto ao meu. Eu sou contra você se colocar no polo oposto ao meu e você tentar me destruir fisicamente, digitalmente, psicologicamente, por conta disso. E é o que a gente tem visto voltar a aparecer nas redes sociais e é o que eu acredito que deve acontecer nas eleições do ano que vem. Infelizmente. Infelizmente. Há antídoto para isso? Paciência, vontade de dialogar, no extremo, claro, extremadamente denunciar, mas eu acho que o Brasil ele vai passar por um momento muito tenso no ano que vem e vai depender também muito dos candidatos envolvidos. Se o Lula estiver presente, o momento vai ser muito tenso, mais tenso do que o normal. Se o Lula não tiver, vai ser menos tenso. Eu não estou falando que ele deveria estar ou não deveria estar, estou só falando o que vai acontecer. Só que não é só ele, né? Tem outros candidatos lá que também povoam o imaginário da desgraça. Então, eu acho que não vai ser algo simples, não. Eu não acho que... eu acho que as redes sociais vão desempenhar um papel muito mais forte. As redes sociais hoje, como eu já falei no primeiro frame, as informações que circulam nas redes sociais de forma anônima e apócrifa já são tão importantes quanto as informações que circulam de veículos tradicionais. E isso vai formar a opinião de muita gente, né? E eu acho, sinceramente, de uma maneira geral, que a internet, dado o aumento exponencial no acesso a pontos individuais da rede, ela vai influenciar muito mais do que influenciou em 2014. Bom, quero agradecer aqui a presença dos professores Clóvis Guedra e do professor Guilherme Azevedo. Sakamoto, mais uma vez, obrigado por compartilhar esses momentos conosco. Vou passar a palavra para a Sibeli, que vai fazer as considerações finais. Obrigado. Eu só queria agradecer novamente a presença de vocês, aos professores, muito obrigado por todos vocês que ficaram bravamente até o final, e lembrar que o Sr. Sakamoto vai estar ali no anfiteatro, agora no hall, para conceder os autógrafos para os livros. Obrigada, gente. Boa noite.